Madalena, seja bem-vinda aqui à nossa livraria Letras Lavadas para mais um episódio da rubrica O Poeta da Minha Vida. Hoje nós vamos numa sequência diferente, vamos falar sobre os poemas da tua vida, embarcando também numa aventura e conhecendo a Madalena desde terra e idade. A poesia sempre marcou muito a tua vida desde o início e pediam-te para ler poesia, não era? Em que circunstâncias é que isso acontecia? Olá Patrícia, obrigada por essa conversa. A começar, sim, pediam-me, isso tinha a ver também, penso eu, com o facto do meu avô, de quem eu gostava muito, o meu avô era poeta. E eu comecei por dizer poemas dele, muito novinha, também convivia muito com ele, achava montes de piadas às brincadeiras que ele fazia comigo e comecei, as pessoas começaram a achar que muita piada dentro da família e depois fora da família, e eu lembro-me de, não sei, talvez 2, 3 anos, 4, os meus pais saíam comigo e as pessoas começavam a pedir nas lojas, nas mercearias, e deixa eu ver a menina dizer, e punham-me em cima dos balcões, nas reuniões de família a mesma coisa. Eu acho que tomei um enjoo tão grande de dizer poesia diante de pessoas, porque na altura eu lembro-me que gostava e que era divertido, mas depois fiquei tão enjoada que deixei de querer dizer, e nunca mais disse poesia, dizer, declamar. E essa influência do teu avô era mais só sobre a poesia ou ele também te influenciava a ler outros estilos de outros registros literários? Assim, era muito pequena Sim, na altura, quando foste crescendo, mas claro. o meu avô era uma pessoa encantadora em termos de imaginação, em termos imaginativos, e eu devo a ele a abertura, digo eu, talvez para um mundo completamente à parte, como se fosse um mundo colateral. Eu lembro-me de ser muito pequena e dele passear comigo no pátio de lá de casa, a conversar com as plantas, a dar nomes às plantas e a conversar até com as mesas, com as pinturas e com as gravuras das mesas de jardim. Era tudo uma festa com ele e, portanto, eu absorvi muito isso alimentando a imaginação, claro que se alimenta tudo o resto nas pessoas. Eu nunca saberei o quão diretamente ou não, porque estas coisas é uma questão de convívio e as pessoas não dizem diretamente, olha, gosta de poesia, nunca me lembro dele me ter posto um livro à frente, mas lembro-me de quando ele deixava de passar férias na minha casa, porque ele costumava vir para a casa dos meus pais passar férias, e vinha para a Ponta Delgado, onde ele vivia, eu vivia na Ribeira Grande, ele escrevia-me cartas para os meus pais me lerem em forma de poesia, eram poemas, porque ele era essencialmente poeta, e ele punha as minhas bonecas a falar comigo através das cartas. Portanto, tudo isso, sim, é uma grande forma de aliciar para a leitura e sobretudo para as narrativas, o poder da narrativa. Claro que sim. Ainda tens essas cartas que ele escrevia? Eu gostaria de ter muito mais, porque eu acho que ele fazia várias coisas para mim, constantemente. Muitas perderam-se, porque os meus pais também mudaram de casa várias vezes, mas o meu pai tem algumas guardadas religiosamente, inclusive os poemas que ele fez às primeiras piuguinhas ou às minhas primeiras botinhas, e tenho esta carta que acho uma delícia, que é que as bonecas me escrevem em nome dele. Que bonito. Além desta fase tão ternurenta, o que é que recordas mais da tua infância? Como é que foi o teu crescimento? Um crescimento natural, sempre com muito amor, e eu costumo dizer que tive sorte de crescer numa casa em que de facto também se dá muito valor aos livros e à cultura, porque isto é mesmo uma questão de sorte. O meu pai também sempre foi um grande apreciador de música clássica, de óperas, dos compositores, e eu lembro-me de, como pano de fundo, ele ouvir música aos altos berros. Na altura até a minha mãe costumava dizer que ele tinha que ter cuidado por causa da vizinhança. E às vezes ele tentava-me explicar as áreas, as óperas, o enredo, e isso também era interessante. E lembro-me também que o meu pai me lia histórias, como muita gente lê aos filhos, mas lia, por exemplo, Júlio Verne. Eu era novíssima e ele lia Júlio Verne. E eu tenho uma ligação muito grande com o mundo de Júlio Verne por causa disso. Sim. E ele lia como episódios, ou seja, quando eu estava na parte mais emocionante da história, ele dizia, não, agora o resto é amanhã. E eu lembro de dizer, pelo amor de Deus, não deixes de ler. Eu acho que isso é um ingrediente que eu levei para a vida, mesmo nas minhas ações de promoção da leitura, sim, na escola e tudo. Acho que este suspense, não pela imposição, mas sim pela necessidade que a pessoa tenha, é muito importante. E de resto a minha infância foi normal, foi sempre rodeada de muito amor. Há uma coisa negativa, digamos, é porque como o meu pai era juiz de Tribunal de Trabalho, eu tive que mudar de sítio várias vezes, e em termos escolares isso às vezes é um bocadinho complicado, quando se está a fazer amigos e quando se está habituado
tem que se mudar de escola, mas acabou por ser extremamente gratificante também, porque conheci, se calhar, pessoas que nunca conheceria de outra forma, e experiências escolares em várias ilhas. Portanto, também foi bom, foi interessante. Claro. E a tua mãe também se embranhava nesse mundo da cultura, ou era mais um mundo teu e do teu pai? Não, a minha mãe, sim, eu lembro-me com o meu pai. Os poemas que ainda hoje em dia eu mais gosto são ditos pelo Vilaré, e isso é porque o meu pai e a minha mãe se sentavam às vezes os dois sozinhos, e eu ia lá ter com eles, a ouvir na altura era um disco daqueles de vinil, de um grande espetáculo que o Vilaré deu no continente, em que ele recitava alguns dos maiores poetas de língua portuguesa e brasileiros. Ainda hoje em dia, a maioria desses poemas são os meus favoritos. Portanto, esta sonoridade de fundo fazia parte também do universo deles. Sim. A minha mãe às vezes passava roupa, lavava louça e pedia ao meu pai para lhe pôr o Vilaré a declamar poesia, portanto. É realmente uma riqueza de infância muito importante. Um desses poemas que tu gostavas, que chamas muita atenção, é O Menino de Sua Mãe. Eras uma menina da mãe? Eu acho que todos os meninos devem ser meninos da sua mãe e do seu pai. É uma coisa. Eu costumo dizer, eu passei isso para os meus filhos porque tive esse tipo de amor. E as pessoas, às vezes, conforme eu os ia criando, diziam: tem cuidado, deve estar a estragar os miúdos por causa disto ou daquilo. E a minha resposta foi sempre a mesma. Eu até hoje estou convicta. Não é um mimo, é o amor. O amor incondicional nunca é demais. Nunca é demais. Porque é uma reserva que se leva para a vida em todos os contextos. Uma coisa é estragar as pessoas com mimos, com demasiada tolerância em determinadas coisas. E outra coisa é aquele amor incondicional. Dedicar-lhes tempo e dar-lhes amor incondicional. Eu acho que as pessoas sentem aquilo como uma moeda de troca que vão conseguir reproduzir durante a vida inteira. Lembras-te mais ou menos com que idade este poema do Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe, te marcou mais? A primeira vez que eu ouvi o Fernando Pessoa foi exatamente nesse disco de vinil do Vilaré e dito pela voz do Vilaré. Mas mais tarde voltei a revisitar o poema várias vezes. Se na altura o que me impressionou foi a sonoridade, a melancolia que aquilo trazia, uma sonoridade muito bonita. Depois achei que, em termos de conteúdo, era uma forma fabulosa de mostrar exatamente a grande dor da maternidade, que acompanha qualquer maternidade, juntamente com a alegria, e ao mesmo tempo, uma coisa que é fabulosa, que é o quanto há coisas que são secundárias e perfeitamente estúpidas e que podem condicionar as coisas fundamentais da vida. Nós movemos-nos muito no meio disto e, portanto, eu acho que este poema continua a ser um dos poemas da minha vida. Fernando Pessoa, o menino de sua mãe. No plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas despassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com o olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, um menino de sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. Da outra algibeira, a lá da ponta a torçar o sol, a brancura embanhada de um lenço, deu-lhe a criada, a velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há pressa. Que venha cedo, e bem! Malhas que o empertece. Jaz morto e apodrece o menino de sua mãe. Dizes que não tens lá está um poeta da tua vida, mas alguns poemas que marcaram a tua vida. Sim. Achas que escolher um poeta seria atrair todos os outros que também te acompanham? Seria, sem dúvida. Porque, em termos de poesia, eu não considero que haja um poema genial, um poeta genial. É difícil ser-se poeta, que já de si é uma coisa um pouco genial, e ser-se sempre genial e brilhante. Portanto, o que eu acho e o que me marcou ao longo da vida, e provavelmente continuará a marcar, são as grandes descobertas que eu fiz com poemas de alguns poetas. Que eu digo, este homem nesse momento teve um rasgo de Deus, ou esta mulher.
E isto acontece desde os primeiros poemas. Por exemplo, um dos poemas que eu escolhi é um poema que também sempre me impressionou. A primeira vez ouvi-o pela boca do meu pai e a conversar comigo ao almoço falou-me disso. Eu fiquei impressionada. É um poeta do século XV, XVI, está no cancioneiro. Ou seja, digamos, podia-se dizer numa época mais insípida ou incipiente da poesia, e não. Tudo o conteúdo está lá, no fundo. Passando pelo Camões, que teve momentos de brilhantismo inédito, o próprio Fernando Pessoa. Nós temos imensos, o Antártico Cantal, que foi um príncipe dos poetas, e mesmo poetas estrangeiros, muito bons, quase todos eles, e portanto eu acho que é difícil dizer que há um poeta, em detrimento de todos os outros, que foi sempre aquele que nós poderíamos eleger. No meu caso, não, são poemas. E mesmo os que eu escolhi hoje não são os únicos poemas da minha vida. São 4 daqueles que são os poemas da minha vida, eu me lembrei primeiro, digamos, mas há muitos poetas. Também a poesia brasileira é muito sonante, e além de ser sonante, tem um conteúdo. Os brasileiros têm aquela capacidade, tanto para o cómico como para o sentimento, de encontrar as palavras e de burilá-las de forma a entrarem na alma, né? Eu sinto muito isso. Sem dúvida, um dos poemas que nos vamos falar hoje foi um poema por quem te apaixonaste e que dizes que não o queres ler, que é de Max Ehrmann. O que é que o Desidrata faz em ti para ter esta intensidade na tua vida? O único motivo pelo qual eu não querer ler é porque eu acho, para já, eu só gosto deste poema na versão original, que é em inglês. Acho que esse é um bocado fastidioso para as pessoas. O poema é grande. Sim. Agora, porque é que este poema... Esse contatei com ele na adolescência e foi numa sala de aula. Okay. Um professor ou uma professora de inglês, eu penso que foi um professor na altura, leu-nos esse poema e eu fiquei extasiada. E na altura, lembro-me de ter voltado a casa, ainda não usava internet nem nada destas coisas, fui procurar e pedi ao meu pai ajuda em todos os livros e não consegui encontrar o poema logo, só uns meses depois é que voltei a encontrá-lo, porque eu queria reler o poema. Ele era tão rico e eu ainda não tinha inglês suficiente na altura para absorver tudo, mas aquilo que tinha absorvido pareceu-me que seria de facto um poema para a minha vida, e isso não acontece sempre, mas naquela altura aconteceu. E quanto mais eu leio esse poema, hoje em dia mais me convence que é um corolário de vida. O Max Ehrmann era advogado e filósofo, portanto não era até diretamente um poeta, assumidamente, mas o que ele fez foi desenhar o que é que deve ser a vida ideal de um homem de bem, mas ao mesmo tempo um homem que não se deixe machucar, que seja firme nas suas convicções e que vive essencialmente bem com a sua consciência. E ao mesmo tempo que não perca a capacidade de se encantar com o mundo, que eu acho que é o grande segredo da humanidade, da felicidade na humanidade, é a capacidade de não se desencantarem com o mundo. Por isso, sim, e voltamos à questão do amor incondicional, as crianças devem ser mantidas o máximo de tempo possível no mundo do encantamento, porque isto vai servir para quase toda a inteligência emocional que elas vão desenvolver, como adolescentes, como jovens, como adultos. E se elas não tiverem isso, e portanto eu investia sempre muito nisso, em termos de educação dos meus filhos. Nós não temos nenhuma receita, quem tivesse ganhava milhões, nós vamos experimentando com cada um que nos nasce, não é? Digo eu, mas uma das coisas em que eu investi conscientemente e sem medo foi exatamente nessa capacidade encantatória do mundo que o Ehrmann também nos aponta neste poema, que é: nunca te desencantes com o universo. Tu fazes parte do universo e por muito que ele que tenhas que estar atenta, porque ele não é justo nem firme sempre para ti, mas nunca te desencantes completamente com ele, nem com o poder do amor, nem com o poder do universo, porque o universo ainda é capaz de ser um mundo de encanto, e eu acho que é isso que nós temos que ter sempre. Sim, é uma filosofia de vida que nos tornará mais ricos e, por consequência, conseguiremos dar mais aos nossos filhos, se assim nós também e mais fortes, mais fortes, mesmo perante as coisas que são negras. Essa capacidade que tivemos de ver o outro lado e da luz, de procurar essa luz, e que o mundo, no fundo, foi feito para ser feliz e alegre, embora o grande peso de noite que ele traz também. Se nós tentarmos sempre nadar para a superfície, é muito mais fácil viver e até é muito mais fácil o nosso relacionamento com os outros, porque as pessoas amargas, e lá está, esse poema também diz isso, não te deixes ficar amargo, por todo o cuidado que tenhas que ter com a vida, nunca te deixes desencantar, porque o teu relacionamento com os outros vai refletir tudo isso, o quanto tu ficaste amarga, o quanto tu não desculpas. Eu acho este poema fantástico.
como corolário de vida, lá está, não tanto com a forma como ele o diz, porque diz de uma forma escorreita, mas não prosa literária, exaltada, prosa poética, é prosa poética, essencialmente, mas o conteúdo é muito, muito importante e toca em quase tudo. E vendo bem, hoje em dia há um acesso maior, quer para os nossos filhos, adolescentes, do que, por exemplo, na minha altura, ou na tua já tinhas em casa, não é? Mas de uma forma dita mais banal, já era mais difícil esse acesso aos livros. Achas que hoje em dia as crianças e os pais, por consequência, têm mais acessos, mas nem sempre sabem aproveitar o que os livros têm para ensinar? Antes havia menos acesso, talvez, menos oferta, mas agora há um perigo acrescido, que é o excesso de oferta. E como tudo isso é aberto através, sobretudo, do mundo digital, e os miúdos, desde muito novinhos, têm acesso ao mundo digital, que é um portal sem limites e sem fim. Muitas vezes estão entregue a ele também sem grande acompanhamento. Isso às vezes pode fazer perder, parecendo que não, muito terreno para os livros, porque eles nem chegam, eles passam de direto, nem chegam a ter oportunidade para contatar com o mundo literário, que é um mundo que respeita muito mais o tempo de leitura e o ritmo de leitura. Eu costumava dizer aos meus alunos, quando eles me pediam, mas porquê é que não puder, em que é que o livro pode ser melhor do que uma coisa que tenha imagem, som? Não é questão de ser melhor. E nem sequer é uma questão de ser diferente, é uma questão de respeito pelo vosso ritmo emotivo de crescimento e mental. E isso é muito importante. Um livro nós podemos ler às fases, nós podemos pedir que nos explique, nós podemos voltar a ler, nós podemos pausá-lo quando estamos enfastiados. O livro não se queixa, a gente abandona-o, volta a ele e ele é fiel como um cãozinho. O digital já não é assim, os médias já não são assim, os filmes já não são assim. Ali nós estamos muito mais formatados por aquilo que eles nos querem passar. E no livro, de certa maneira, somos nós, é mais um companheirismo. É uma coisa que cresce, mas o livro acompanha-nos. Respeita o nosso ritmo de leitura, respeita a nossa maneira de estar no momento. Eu acho que é menos, se é que se pode dizer assim, prejudicial. Sim, sem dúvida, a partir da tua opinião. O poema que há pouco falavas do século XV, se não estou em erro, é O Senhor a Parte Então Tristes, não é? Do Luís Góes de Carvalho. Eu lembro também de estudar esse poema na escola. Admito que não me lembrava do nome do autor e quando reli agora para a conversa contigo, disse, realmente, eu trabalhei bastante esse poema na escola e ele toca-nos. Há poemas que mais que a gente não decore determinada parte, eles ficam-nos de alguma maneira. Tendo em conta às vezes é um erro, desculpa Patrícia, trabalhar, eu acho que no sistema escolar às vezes é um erro trabalhar demais as coisas. O Daniel Panac, que tem coisas extraordinárias acerca de educação, eu li uma vez uma coisa dele que me tirou os pés de chão a dizer, claro, isto é tão óbvio, quase tão banal, mas este homem teve a capacidade lúcida de dizer isto, que é, quando se conta às crianças as histórias do Capuchinho Vermelho, da Bela Adormecida, da Cinderela, que são encantadoras, e eu não me lembro de ouvir nunca nenhuma criança dizer que estava aborrecida e que não queria ouvir aquilo, pronto. Nós nunca lhe perguntamos no final da história quantos olhos tinha a princesa, quantas passagens lemos em que havia risos ou não havia, quais foram os adjetivos que usámos para usar aquilo. Ou seja, nós não fazemos um exame à criança acerca daquilo. É uma leitura absolutamente oferecida. Nós doamos aquela leitura. Por isso é que ela tem tanto valor e por isso é que ela é lúdica. Sim. Na escola, mais tarde, quando nós começamos a escalpelizar demasiado as narrativas, os poemas, quando começamos a introduzir demasiado a gramática e os processos que o narrador usou, se calhar isso contribui para afastar os nossos alunos da literatura. Eu acho que tinha que haver mais um bocado de literatura só gratificante, digamos, sim, para depois partirmos para alguma mais... Ler só por ler. Isso é fabuloso e já há alguns programas de ensino, nem que seja por vontade de alguns professores que hoje em dia introduzem isso. Mas eu acho isso fundamental. Sim. A pergunta que eu te ia fazer, e ao encontro do poema Senhora Parte Então Tristes, nos dias de hoje e passadas 5 décadas também de vida, da tua vida aqui na Terra, o que é que te faz ficar com os olhos tristes? Quais são as partidas que mais te tocaram? Muitas coisas, muitas. Sou uma pessoa muito emotiva. A relação de subserviência escravizante entre homens que são iguais, por exemplo. Isto é uma coisa que me machuca imenso. A falta de respeito em relação aos velhos, por exemplo, à terceira idade, é muito violenta, porque
são pessoas que construíram imensas coisas e imensos elos de afeto e na maioria das vezes, ou demasiadas vezes, acabam a vida numa solidão árida que não se percebe qual é a devolução do universo e dos seres humanos para todo aquele trajeto. E a terceira idade parece-me essencialmente sempre muito desprotegida. Mesmo quando tem amor e mesmo quando isso não acontece, desperta-me sempre um grande sentido de proteção. Porque nós vamos chegar lá, se não chegarmos é mau sinal. Eu costumava dizer aos miúdos que atiravam pedras ou que gozavam com as pessoas por serem idosas. Eu costumava dizer a eles, vocês vão ser exatamente igual àqueles. E eles tinham uma grande dificuldade quando se é muito novo em perceber. Diziam, vamos ser, e eu dizia, há uma alternativa, é morrerem novos. De facto, nunca vão ser como aquele homem, como aquela mulher, se morrerem novos. Essa alternativa é boa? Não é. Portanto, são muito desprotegidos. Isso é uma das coisas que me magoa bastante, às vezes, mais vezes do que eu gostaria. A relação com os animais, porque eu acho que os animais são aqueles seres que nunca fazem nada premeditadamente por mal, não têm aquela maldade intrínseca. E a maioria deles são de uma entrega fabulosa e comovente, desarmante. Nós ainda estamos muito longe, apesar de termos feito uma grande caminhada que é quase política e é quase estética em relação aos direitos dos animais. No nosso dia-a-dia nós não revelamos esse respeito e essa proximidade, porque a maior parte das vezes os animais podiam ser apenas e só companheiros. Podiam, sim. Nós é que mentalmente ainda não estamos preparados para isso. A relação dos animais também, muito. E as relações, a dor maternal, por exemplo. Tens 2 filhos, não é? Tenho três. Três. A dor da perda também é uma coisa que acho que para qualquer ser humano é uma coisa muito violenta. Mas essencialmente estas são as coisas que me tocam mesmo mais na alma. E depois há coisas que me fazem ficar extremamente emotiva, mas isto é quase como uma alegria intrínseca, não sei explicar o que é. Que são coisas que têm a ver com a majestade da história, com a beleza pura, com momentos de beleza, quer sejam musicais, mas esses não me provocam desgosto, não é? Tocam apenas naquelas cordas da alma, que ainda bem que estão aqui, não é? João Ruiz de Castelo Branco, senhora. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Sim. Seguindo também aqui o raciocínio da maternidade, que é algo que nos assiste às duas, e sempre que se fala de filhos e de maternidade é uma coisa que acaba sempre por nos tocar. Tu foste filha, neta, não é? E agora és mãe. Reveste no poema de Eugênio de Andrade algumas reflexões também sobre a mulher. Escolheste esse também. Porquê é que te revês neste poema? Além destas três categorias, filha, neta e mãe. Eu acho que ele, sendo um homem, mas lá está, tem aquele poder alquímico de também ser poeta, foi das pessoas que melhor conseguiu traduzir as mulheres. E uma das coisas que é a panagem dos homens, que até é motivo de ironia muitas vezes, é dizer, eu não entendo as mulheres, é impossível. Lá está, porque a mulher é aquele ser mais místico. Eu não sou nada feminista, de modo algum. Eu acho que no equilíbrio é que está o segredo. É no equilíbrio, exatamente. Não há nada de mais na mulher nem do homem. No equilíbrio. Mas percebo a diferença, e a diferença é fabulosa. E eu acho que um dos pontos dessa diferença é as mulheres serem tão alquímicas quase, e mais intuitivas a nível geral. E o Eugênio de Andrade, no definir do universo feminino, conseguiu muito bem com as frases que ele usa aí e em todos os horizontes. A mulher que é chuva, a mulher que é fuga, a mulher que é capaz de ser uma leoa para defender qualquer causa, mas que também é suave, como o luar. Acho que está muito bem conseguido também. Sim, acho que isso é uma definição muito boa das mulheres. Dizes que não és feminista, e eu sei que não és, mas o programa de rádio Cultura no feminino era algo que tu também promovias e que desenvolvias, não é? O que é que destacavas mais? Que tipo de cultura é que tu encontravas e ainda encontras mais no nosso lado feminino? Na altura, em relação ao programa em si, foi um convite. Portanto, a pessoa que imaginou e desenhou o poema
o programa, que foi a Sila, convidou-me para fazer o programa com ela. E, portanto, de um modo a maioria das vezes, quem escolhia até as temáticas era ela. Mas também, algumas vezes eu escolhia as personalidades ou as temáticas. Agora, o que acontece? O que acontece aí não é que haja uma cultura feminina, de modo algum. É a visão da mulher, uma perspectiva feminina de algumas abordagens culturais, sejam elas masculinas ou femininas. Sim, é verdade que é diferente, depende. Emanuel Félix, num dos poetas escritos por ti, diz que um búzio separa as crianças dos deuses. Nós já percebemos que escolheste o ensino e que as crianças e a adolescência, nesse caso, passa muito por ti enquanto professora. Em que altura do teu percurso profissional, enquanto formada em História e professora, em que altura escolhes de facto o ensino e porquê? Como é que isso acontece? Queres mesmo que eu te explique isso, Patrícia? Porque assim eu não escolhi de maneira nenhuma. Seria das últimas... quero saber mais. Seria das últimas coisas que eu escolheria. Okay. Eu nunca quis ser professora. Como, aliás, nunca quis ser mãe. Eram duas coisas que eu dizia que não fazia questão de que me acontecesse na vida. Mãe de três, olha lá. É verdade. E que não me ia fazer falta nenhuma. Então, eu gostaria muito de ser arqueóloga, achava na altura, porque a paixão pela história é uma coisa que me acompanhou sempre e que não, desde pequenina, nunca desaparece. Tem a ver também com a minha grande afeição pelo poder da narrativa. Eu gosto de narrativas, sejam elas históricas ou não, ou de cotidiano de qualquer pessoa, a narrativa atrai. E eu achava que queria ser arqueóloga. Estava a acabar de tirar o curso de História, mesmo no fim, e engravidei. E então tinha que arranjar qualquer coisa rápida, porque eu não sabia bem o que é que me esperava. Eram duas coisas que eu não queria ser professora e não queria ser mãe. Acontece que tinha engravidado e resolvi, como em quase tudo que faço na vida, experimentar mergulhando a fundo naquela experiência que para mim era uma absoluta incógnita e era bastante aterrorizadora. E uma das coisas que seria necessário, ou que eu me impunha a mim próprio, é que eu tivesse alguns meios para o meu filho, independentemente de que tivesse ajuda ou não nos primeiros tempos, mas eu precisava de enfrentar aquilo pessoalmente. E então comecei a procurar trabalho. Na altura era muito mais fácil, através de horários, as pessoas propunham-se às escolas, podiam ter horários isolados, e então experimentei a fazer horários parciais, que eram aqueles que existiam no ensino. E acabei por me apaixonar muito pouco tempo depois pelo ensino. Achei que se calhar era uma coisa que eu nunca tinha equacionado, gostava imenso, e acabei por acabar o curso mesmo com a parte pedagógica que eu não tinha, porque eu estava só na científica porque não queria fazer a parte pedagógica. Depois, mais tarde, fiz a pedagógica e enverdei pelo ensino, e acho que foi uma excelente escolha. E efetivamente foram dois caminhos que se cruzaram quando menos esperavas, não é? De Emanuel Félix, os búzios. Deixados pelos deuses sobre a areia, os búzios são cofres com pedaços da noite. Pequenos transistores para as notícias do mar. Encontrados pelas crianças na praia, os búzios são caixas de música. São os ouvidos petrificados dos peixes. E um búzio separa as crianças dos deuses. A paixão pelas narrativas também se revela naquilo que muito tens escrito. O último também, Os Bravos contra Bravos, com ilustrações do Luís Cardoso, um livro delicioso que costumo dizer que não é só para as crianças, para os adolescentes, é para os educadores, para os pais, é para todos nós recordarmos a nossa história. Esta paixão foi nascendo também da tua sede de ler, ou tinhas aí o bichinho de querer escrever, vá lá, se calhar puxada pelo teu avô lá de trás? Eu não sei, Patrícia. Eu acho que eu sempre escrevi, nem que fosse cartas de. Eu lembro-me que, e hoje em dia arrependo-me bastante de ter feito isso, eu para aí com 16, 17 anos talvez, queimei 2 sacas de lixo diários, eu devia ter para aí 30 e tal, 50 diários. Eu tenho uma caixa com diários em casa, eu continuo a fazer. Eu fui estúpida, mas eu tinha tanto diário que já não os via na frente, ou seja, eu sempre vivi escrevendo para mim própria. Agora, nunca tive noção que escrevia como produção literária, digamos, nunca. Até que experimentei pela primeira vez, e como também tive sorte logo dessa primeira vez, depois a coisa desenvolveu-se. Mas acho que o escrever acompanha quase sempre o facto das pessoas também gostarem de ler, mesmo que depois não se profissionalize isso. Sim. Mas é uma coisa chama a outra. E tu tens livros
com várias chancelas, em vários projetos, de várias naturezas. Como é que vais saltitando, por exemplo, do infantil para a narrativa, para o romance histórico? Como é que é este... Não saltito. Não saltito. Por opção, não saltito, é Sim. assim. Ok. Mas são experiências, lá está. Uma das coisas que eu mais gosto é experimentar coisas novas e desafios. E os livros infantis foram sempre desafios. Um deles foi para a Câmara da Ribeira Grande, que fiz quando a minha filha era pequenina, e depois para espelhar um pouco a relação que ela tinha com o Grand Anoir que nós tínhamos. Era muito pequenina e depois foi um desafio também da Câmara Municipal da Ribeira Grande, que editou o livro. Mas a minha área de eleição é sempre o romance histórico, é aquilo que me apaixona e é aquilo em que eu trabalho. Este desafio da Rede Regional de Bibliotecas Escolares foi um desafio muito interessante. Além disso, ele reflete exatamente tudo aquilo que eu sempre defendi e defendo para o ensino da história a este nível, que é um ensino que tem que ser feito pela empatia, pela proximidade e pelo traduzir-se em realidade quase cotidiana dos alunos. Portanto, achei a ideia tão brilhante que nunca me passaria pela cabeça dizer que não. E lá está. Outra vez, filo, não foi por iniciativa minha, mas fiquei encantada com a experiência porque o tentar também adaptar e ver com outros olhos factos históricos a este nível, naquelas idades, ensina-nos a nós próprios a olhar para o próprio facto histórico de uma maneira diferente e sob um prisma diferente. E gostei imenso e não me importaria nada de repetir. Aliás, acho que a Rede Regional de Bibliotecas Escolares tem em vista mais episódios. Sim. Também já ouvi dizer que sim, não sou dizia, nunca desliguei ainda. Faz ela muito bem. É mesmo. Esse reconhecimento que tens tido pelo teu trabalho, já recebeste também alguns prémios, é um mote para continuar a escrever. Ou seja, isto é, a pergunta seguinte é: tens coisas na carteira, principalmente na área do romance histórico, por exemplo, com que venhas em breve presentear-nos? Ou está só a ser cozinhado? Não, eu tenho. Até porque, Patrícia, é assim, eu ia lançar em abril um livro quando começou a pandemia. Nós ficámos confinados em fevereiro, março, não foi? Sim. E em abril eu ia lançar um romance histórico que já estava pronto. Estava mesmo a ser finalizado. E eu, na altura, eu e o meu editor e toda a gente, por uma questão de senso comum, dissemos, não, vamos parar isso tudo, não vamos fazer isso agora. Mas nós achávamos que era mal de 2 meses, 3 meses. Nós já estamos nisso há 1 ano e tal, não é? Eu neste momento estou a equacionar se deverei ou não lançar o livro noutros moldes. Porque lá está, faz parte das adaptações que nós queríamos, negativas, que nós não queríamos ter que nos adaptar a elas, mas se calhar vamos começar a tentar a ter que viver um bocado assim. E o que é pior? É nunca sair um livro que já está pronto e na forja, ou o livro ter que sair num formato não de proximidade. Porque eu acho que mesmo em relação aos livros, Patrícia, estavas a falar há bocadinho, se o reconhecimento institucional é importante. É muito, sempre, para qualquer. Mas o verdadeiro reconhecimento, aquele que mexe com os escritores, são sempre os leitores. São aquelas pessoas que nos mandam um mail, ou vários mails, que falam connosco no Face, ou que falam connosco pessoalmente, de várias maneiras. Estas pessoas é que nos dão o feedback. Epá, eu estabeleci contato, eu escrevi uma coisa, deixou de ser minha, eu lancei-a, e isto ainda é um fio de ligação maior entre mim e as outras pessoas, a narrativa que está no meio de nós, as personagens. Somos todos capazes de conversar acerca daquelas personagens, de sentir através daquelas personagens. Isto é que é fabuloso. São os leitores, de facto. Sem dúvida. Queres falar um bocadinho deste livro, contar-nos o que é que ele integra, só para as pessoas também ficarem aqui com a curiosidade a saber o que é que vai sair em breve? É sobre, pronto, é um romance histórico, mas de uma época muito mais atual do que aquelas que eu costumo escrever. Pareceu-me, com a grande marcha que nós temos estado a ter nos últimos anos em relação aos autoritarismos, aos totalitarismos, a própria ignorância das pessoas de porque é que fui eu que votei nesse sentido, no fundo, fui eu que construí isto. E eu achei que nós devíamos revisitar um momento, porque parte sempre de uma coisa para mim e depois torna-se uma coisa dos outros. Devíamos revisitar um momento que foi muito traumático na nossa história. Que foi o Estado Novo. Foi traumático porque os portugueses, apesar de falarem muito no 25 de Abril, no fundo não gostam de falar daquilo que motivou o 25 de Abril, e isso é compreensível. Falam, mas de uma forma simbólica e passageira, em pormenor não. Então eu comecei a explorar mais um bocado a nível de personagens, porque para mim quem me conduz sempre para os livros e para as narrativas são os personagens. Se eu não consigo ver uma coisa do ponto de vista da personagem e não do meu, ou não de historiadores, não vale a pena escrever sobre aquilo, porque não está suficientemente íntimo para resultar.
E então comecei a explorar depoimentos, que ainda há imensos. Nem eu fazia ideia que houvesse antes, na primeira pessoa, e comecei a ficar de tal modo chocada, lá está, é aquele remoer. A gente está a falar de uma coisa, a gente sabe que é má. Nós sabemos, oficialmente, institucionalmente, historicamente, quanto aquilo é mau, mas quando mergulhamos na perspectiva vivencial, dizemos, isto é muito pior do que tudo o que eu podia imaginar, e há mais algo a dizer sobre isto. Isto já não foi um problema de um ditador, nem de Portugal, isso é um problema da espécie humana. E nós percebemos que sim, porque houve outros povos e outras alturas históricas em que nós voltamos recorrentemente aos mesmos erros. E então é um romance histórico, sim, mas sobre essa época em Portugal, com personagens de vários tipos, e é precisamente contado segundo a voz de várias personagens, femininas, masculinas. Vamos aguardar então com bastante entusiasmo. Atualmente abraças um projeto já tem alguns anos de grande relevo, um momento que marca o teu currículo profissional, que é seja diretora da Biblioteca e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Este desafio é mais intenso agora porque não podes ter o teu público, as tuas pessoas que procuram os vossos serviços, ou foi no início, quando tiveste que arrancar mesmo e perceber, afinal, o que é ser diretor de uma biblioteca? No início São foi dois espaços muito assustador, diferentes, completamente diferente. Portanto, vou responder às duas. No início foi assustador, porque uma pessoa vai fazer uma coisa que nunca fez, é um terreno completamente minado emocionalmente e profissionalmente, porque ninguém gosta de errar muito. Nós temos que estar sempre preparados porque vamos errar um pouco. E só os arrogantes é que acham que não. E só os arrogantes também é que nunca aprendem nem crescem. Portanto, nós temos sempre aquela percepção, eu não vou ser perfeita nisso, mas não gostamos de errar em demasia, não é? E então, temos que ir com muito cuidado. Eu sabia que tinha uma perspectiva para aquilo, eu sabia que tinha uma maneira de encarar aquilo, mas uma coisa é estar na prática a lidar com aquilo no cotidiano. Mas até nem foi depois assim tão difícil, foi mais o medo inicial. Claro. O receio, será que isto foi uma boa ideia, experimentar isto? Claro. Mas depois eu tenho uma equipe tão boa, a Biblioteca Pública aqui Regional de Ponta Delgada tem uma equipe de técnicos tão boa a todos os níveis, em todas as áreas, desde as pessoas que trabalham com o expediente, as pessoas que fazem o contato com o público, os restauradores de documentos, os técnicos arquivistas, bibliotecários, e foram pessoas que depois generosamente se entregaram de tal maneira ao meu projeto de desfia que foi fácil, porque lá está, porque eu também adoro aprender com as pessoas e nunca tomo uma decisão sem ouvir as pessoas que são especialistas naquilo e sopesar todas as visões. Hoje em dia é muito mais difícil porque é mais doloroso. Eu quero oferecer aos meus funcionários e ao público aquilo que nós os habituamos todos e mutuamente nos habituamos durante os últimos 3 anos e meio e não conseguimos. Estamos sempre a cancelar, estamos sempre a adiar. Queremos programar e não conseguimos porque há contatos e providências que se têm que tomar com muita distância e não estamos a conseguir. Mas, entretanto, também arranjamos formas alternativas de ir contatando com as pessoas. Não, de modo algum não temos estado parados. Não temos a proximidade e às vezes a grandiosidade e a envolvência daquilo a que estávamos habituados. Mas digitalmente estamos sempre online, estamos sempre a inventar formas de nos aproximar das pessoas e temos que continuar a pensar que isto é só um soluço na grande canção de tempo, porque senão vamos desanimar. E as pessoas dizem muitas vezes, isto nunca mais volta atrás, ou seja, o nosso modus vivendos nunca mais será o mesmo e nós temos que nos adaptar. Epá, eu não me quero adaptar em demasia. Eu gosto de ser humana, eu gosto de viver como eu vivia. Eu vou-me adaptar naquilo que seja essencialmente necessário. E o resto eu quero sim voltar um pouco àquilo que era. Claro, sem dúvida. O teu trabalho de promoção da leitura também tem entrado em outros projetos, como o Instituto Cultural de Ponta Delgada, o Plano Regional de Leitura e, lá está, na coordenação também inicial da rede regional de bibliotecas escolares. A defesa da literatura nos Açores e dos Açores é algo que sempre te motivou e continuará a motivar, não é? Sim, da cultura em geral. Embora eu seja mais próxima, como é natural, da cultura do livro, da literatura, da cultura escrita, mas eu acho que toda a cultura é que faz de nós humanos, isto sem dúvida nenhuma. Isto não é um lugar comum, isto é a verdade, a maior verdade do mundo. Inclusivamente, e vemos isso em alturas que as pessoas estavam desprovidas de tudo o que era visto como essencial, pessoas que estiveram em campos de concentração, pessoas que estiveram no meio de uma guerra,
a pessoas que estiveram a atravessar sofrimentos enormes ou de doença ou materiais, e a única coisa que as salva e que não as faz esquecer que são humanas não é nunca nada material, é sempre algo emotivo, ou do furo da arte, ou do furo estético, das emoções. Portanto, nós somos seres, acima de tudo, emotivos. E atendemos a uma linguagem universal, que é uma linguagem emotiva, que é uma linguagem cultural. Portanto, eu nunca vou deixar de lutar o quanto eu possa, a todos os níveis, não só para que o homem tenha sempre acesso a um certo nível de estética, de cultura e de emoções, mas também, o que não é menos importante, que não seja só uma elite de pessoas que tenham acesso a isso. Nem sequer uma elite cultural. Porque há pessoas que não tiveram acesso desde que nasceram. Não lhes foi dada essa escolha e, no entanto, não são menos capazes de se emocionar e de sentir emoções perante o belo. Não são incapazes de sentir o prazer e a fruição estética. E, portanto, nós temos que... A nossa missão é levar, quando estivermos em posição disso, levar esses sentimentos, essa fruição, essa capacidade a todas as pessoas. E esse tipo de projeto que continua a existir, nesse caso específico nos Açores, onde eles é uma extensão, não é, do Plano Nacional de Cultura, nesse caso, na tua opinião, são projetos que têm que continuar a existir para que não se esqueça isso mesmo, que a beleza e também as atrocidades existem nos livros para nos ensinar a viver. Sem dúvida, sem dúvida. E isso também dá-nos motivo para continuar a trabalhar em muitas áreas. Não nos podemos esquecer disso, porque isso é um discurso, lá está, politicamente correto, que toda a gente diz hoje em dia. A nossa prioridade é a cultura. A prioridade de um país é a cultura. Mas depois nós temos que ver isso refletido no cotidiano. Na verba que se destina à cultura, nas ações de cultura que se abraça, na capacidade que as várias instituições tenham para se abraçar e fazer projetos em conjunto, sem grandes hegemonias e manias de estarem na vanguarda de alguma coisa, mas trabalharem todas em conjunto, em diversas áreas, mas em prol disso. Isso tem que se refletir no nosso cotidiano. Tem que se refletir e quando se refletir, sim, talvez haja alguma esperança de haver um avanço cada vez maior. Sem dúvida nenhuma. Eu, às vezes, também dizia aos funcionários da biblioteca, no início, quando isto começou a ser mesmo complicado, e naquela altura em que estivemos confinados e nem podíamos receber pessoas, ou depois abrimos e não podíamos ter pessoas, agora já podemos. Havia dias que diziam, mas o que é que estamos aqui a fazer? Certo. Eu dizia, a nossa função vai ser sempre esta, vai ser... Nós temos uma das funções mais importantes do mundo, é tocar no ombro das pessoas, mesmo quando elas estão distraídas com a pandemia dessas, mesmo quando elas estão distraídas com problemas da sua vida ou problemas do social total, tocar-lhes no ombro e lembrá-las que são humanas. Só nós é que conseguimos fazer isso. Porque todos os outros que têm exatamente o mesmo valor, mas têm que lhes chamar a atenção para coisas importantes de sobrevivência. Questões de saúde, questões de alimentação, questões até de dinheiro. E nós temos esse privilégio. Só os vamos lembrar que são humanos e que não são só como o resto. Uma coisa que a mim me assusta enquanto amante dos livros físicos e também da amante da escrita, não é? É um dia poder deixar, poder não ser necessário uma casa destas, uma livraria ou uma biblioteca. Tu achas que algo disso vai acontecer? As bibliotecas vão deixar de existir ou mesmo as livrarias? Eu não acho, mas lá está. Eu tenho uma relação muito física com as coisas. E eu acho que nada substitui um livro físico. Porque quando eu leio um livro, ou mesmo depois quando eu me recordo do texto daquele livro ou de uma passagem, a minha ligação com ele, mesmo saudosista, digamos, tem todos esses componentes. O cheiro do livro, a forma que ele tinha nas minhas mãos e a textura dele ao tato, a forma como as letras estavam no livro. Por exemplo, uma das coisas que eu faço desde pequenina, lembro-me de fazer isso, e ninguém me ensinou a fazer isso, eu quando abro um livro, eu cheiro o livro. E cheiro tanto os mais antigos como... Aquele cheiro a novo do livro acabado de sair da gráfica é excelente, mas o cheiro ao livro que guardou pó e ácaros e décadas sobre... também é fantástico. E ainda hoje em dia faço isso na biblioteca. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando me puseram nas mãos o manuscrito das Saudades da Terra foi cheirá-lo. E a textura dele, e achar quase um sonho ter aquilo nas mãos, aquilo que tinha estado nas mãos do Gaspar Frutuoso, por exemplo. Portanto, não, respondendo à tua pergunta, Patrícia, eu acredito convictamente. É provável que hajam muito mais livros digitais, isto sim, que comecem a haver e a multiplicar-se, mas o livro físico é uma coisa, lá está, o bocado do que eu estava a dizer, acompanha-nos, está ao nosso ritmo,
vai para onde connosco, nós vamos, não é? vai para onde nós vamos, fecha-se, dobra-se, é sensitivo quase. E, portanto, eu acho, e o poder das palavras impressas, tanto para o escritor como para o leitor, eu acho que é insubstituível. O teu avô, se fosse vivo, que idade teria? Não sei, Patrícia. Mas ele já faleceu há muitos anos. Faleceu há bastantes anos, eu devia ter 8 anos, talvez, quando ele faleceu. Ok. Então, eu preciso desta informação para fazer a pergunta. Em jeito de conclusão e balanço, como é que tu achas que o teu avô te descreveria se estivesse aqui hoje contigo? Como é que ele me descreveria a mim? O que é que ele sentiria ao ponto de descrever a sua neta como escritora, leitora consistente e agora também diretora regional de uma biblioteca aqui da nossa ilha? O que é que achas que ele sentiria? O que é que ele diria sobre a sua neta? Eu nunca pensei nisso, eu pensei sempre que eu adoraria que ele tivesse vivido muito mais, inclusivamente até hoje. Que seria uma pessoa capaz de partilhar comigo quase tudo, aquilo em que eu acredito e aquilo das coisas de que gosto, sobretudo a capacidade de se encantar com o mundo, constantemente, e de ver universos mágicos dentro do mundo real. Isto eu tenho muito e acho que devo a ele, e portanto acho que seria uma pessoa fantástica. Eu lembro-me, por exemplo, no jardim infantil, um dos dias que eu gostei mais de lá estar foi um dia que ele me foi fazer uma visita, a mim e aos meus colegas, e desenhou nos dedos bonecos para se pôr a conversar e a dizer poemas a todos com os dedos. Portanto, esta interação constante com aquilo que é maravilhoso é aquilo que o qualifica sentimentalmente para mim como um mago constante das palavras e da relação com a vida. O que é que eu acho que ele acharia? Não sei, mas acho que ficaria contente pela proximidade, pela empatia dos assuntos. Quanto ao resto, não sei, mas era bom que assim fosse. Seria certamente um homem muito orgulhoso da pessoa que te tornaste e que tens muito ainda para fazer e para nos deixar. Para nós foi um orgulho muito grande ter-te aqui, não só enquanto escritora, enquanto amante da poesia e da literatura, enquanto diretora de uma biblioteca. Para nós foi importante ter-te aqui. A mulher que se apaixona por aquilo que diz, por aquilo que escreve e por aquilo que leva a todos os outros. Obrigada pela tua presença e que estejas sempre essa luz no mundo das bibliotecas, no mundo da literatura e da promoção da escrita. Obrigada, Patrícia. Eugênio de Andrade, algumas reflexões sobre a mulher. Elas são as mães. Rompem do inferno, furam a treva, arrastando os seus mantos na poeira das estrelas. Animais sonâmbulos dormem nos rios, na raiz do pão. Na vulva sombria é onde fazem o lume. Ali têm casa. Em segredo, escondem o latir lancinante dos seus cães. Nos olhos, o relâmpago negro do frio. Longamente bebem o silêncio nas próprias mãos. O olhar desafia as aves. Seu voo é mais fundo. Sobre si se debruçam a escutar os passos do crepúsculo. Despem-se ao espelho para entrarem nas águas da penumbra. É quando dançam que todos os caminhos levam ao mar. São elas que fabricam o mel, o aroma do luar, o branco das rosas. Quando o galo canta, desprendem-se para serem orvalho.